Amém, amados? Glória a Deus. Sabe, amados, fica desejoso para os dias de culto, amém? Terça-feira mesmo eu fico já na expectativa, agora eu estou com a expectativa para a escola de casais, a gente fica já esperando, né, eles conversando, porque é bom, amados, estar nesse ambiente, amém? A vida é uma correria tão grande, a gente já tem tantas tarefas, tantos afazeres, que se a gente não realmente decidir tirar um momento, um tempo de excelência para o Senhor, a gente não vai conseguir fazer. Se for esperar sobrar tempo para isso, a gente não consegue. Então é uma questão de decisão mesmo. Decidir vir para a igreja, decidir ter um tempo de oração, amém? Decidir ter um tempo de ler a palavra, de ouvir a palavra. Nós precisamos ter esse sacrifício vivo, como a palavra diz. Sacrifício racional, amém? Principalmente, amados, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde a gente percebe o cumprimento de várias profecias, onde a gente percebe realmente o quanto a palavra de Deus ela é atualizada. Essa semana eu conversando com mãe, eu disse, mãe, a Bíblia diz que mesmo que uma mãe esqueça de um filho que amamenta, o Senhor jamais esquece de nós. Eu acho que vocês devem ter visto um caso recentemente de uma mãe que matou o próprio filho, né? Um bebezinho de 1 ano. E aquilo me chocou, eu disse, mesmo. Essa aí não apenas esqueceu, ela teve a coragem de tirar a vida do próprio filho. Isso retrata um momento da sociedade em que nós vivemos, onde a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E a gente percebe hoje que parece que a vida se tornou algo banal. É normal tirar a vida do outro, é normal estuprar, é normal espancar uma pessoa. Do nada você espancar, a gente vê aí. Eu não sou muito de assistir televisão, eu prefiro usar de forma mais inteligente, vamos dizer assim, um YouTube com uma pregação, uma aula. Mas vez por outra a gente para em frente e a gente é bombardeado com notícias realmente que chocam. Isso é cumprimento da palavra. A gente sempre ora para que as coisas melhorem, né? Que o Brasil melhore, mas assim, na nossa vida vai ter um escape. Como sempre houve para o povo de Deus. O povo de Deus teve um escape no Egito, mas não vai melhorar não. Não é sendo correio da má notícia, é porque é o que a Bíblia diz. Não tem como. Nós podemos orar para que o Senhor venha com a sua graça, com o seu livramento, que o Senhor nos guarde. Amém? Guarda os nossos familiares, mas dizer que o mundo em si vai melhorar, não vai, amados. Não vai, porque é necessário que o anticristo se levante, é necessário que uma autoridade mundial se levante para promover uma paz, né? Como lá em Apocalipse está escrito. Isso é o que vai acontecer. Mas nós precisamos, nesses últimos dias, estar apegados à palavra, estar apegados àquilo que Deus disse. E uma das coisas que eu percebo, não só apenas o amor esfriando, mas assim, por mais que tenhamos palavra de excelência, muito ensinamento, né? Curso, aulas, muitas pregações boas, disponíveis a qualquer lugar e a qualquer hora, parece que as pessoas não estão compreendendo muito bem a palavra ou não estão dando o devido valor que a palavra merece. A gente percebe muito isso. Por mais que se pregue, existe aquele cuidado de estar pregando, você está ministrando, os pastores, os líderes estão mostrando, ensinando. Quanto nós falamos aqui sobre fé? Muito, amados. Pastor James pregou, acho que toda terça, era fé. E ele dizia, eu vou continuar pregando aquilo que o Senhor está mandando. Fé, fé, fé. E a gente percebe que, na maioria das vezes, as pessoas não estão utilizando essa ferramenta. Parece que não aprendeu nada. Ou se aprendeu, não acredita que aquilo é verdade, que a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus. E para esses últimos dias nós precisamos estar mais conscientes, além da presença de Deus, da palavra e do poder da palavra de Deus. Porque é o que vai nos livrar nesses dias maus. Se a gente não tiver consciência do poder dessa palavra, do que ela pode fazer através de nós, do que ela pode fazer por nós, se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai viver essa realidade. Nós precisamos viver a realidade da palavra. A palavra de Deus ela é real, ela se cumpre. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é algo vital para nós, para a nossa vida espiritual.
É vital, é necessário, ela é indispensável. Não tem como a gente ser cristão sem a palavra, não tem como dissociar. Ser cristão sem a palavra, ser cristão sem estar na igreja, ser cristão sem fé, não tem como. As coisas são coisas que andam juntas. É como você imaginar tirar a pele de uma pessoa e achar que ela vai sobreviver. Não vai. Pode até uma parte ser danificada, mas o corpo vai dar um jeito de recuperar, mesmo que fique uma cicatriz. Mas não tem como viver sem a pele. Mesma coisa é a palavra. Amém? Estou dizendo isso para embasar o que a gente vai ver nessa noite. No texto que nós vamos ver nessa noite. Eu não sei se você tem essa percepção. Sabe, amados? Nossa vida espiritual é como uma vasilha, um copo. Se a gente enche ele de água, ele vai transbordar de água. Mas se a gente enche ele de terra, por exemplo, e a terra ela é mais pesada, ela vai para o fundo do copo, então ela vai ocupar um volume que ela só vai permitir, por exemplo, se ele tiver meio, só vai permitir a metade de água. Não vai ter como entrar mais água. Vai ter que ter uma pressão, vai ter que ter bastante água para que ela comece a fazer com que aquela areia ela comece a borbulhar e você faça com que ela seja expulsa de dentro daquele recipiente. Então hoje a facilidade da gente estar se enchendo de bobagens, né, de redes sociais, de televisão, de tudo é muito grande. E se a gente não tiver cuidado, realmente a gente vai sendo roubado, porque a gente vai sendo preenchido com essas coisas e essas coisas vão tomando lugar da palavra. E eu acho que é um dos principais motivos pelos quais as pessoas estão tão dispersas, como se a palavra de Deus não tivesse o valor que ela tem, o poder que ela tem, é porque estão cheias de outras coisas. É a única explicação. Porque é muito cômodo você sentar na frente da televisão, pegar um celular, ficar ali só olhando, não dá trabalho. A carne gosta. A nossa carne, ela gosta de coisas fáceis. Ela não gosta de orar, ela não gosta de jejuar, ela não gosta de ler a Bíblia, ela não gosta de ouvir pregação. A carne não gosta porque ela não se converte. Aquela vontade que a gente tem, às vezes, se você já teve essa sensação, eu com vontade de orar, de ir para o meu quarto, é o espírito. Porque a carne não vai ter essa vontade. Mas é como uma dieta, amados. Se você sabe que precisa fazer uma dieta, porque você de repente tem uma glicose um pouquinho mais alta, porque você de repente precisa perder peso, porque de repente você está com a pressão alta, você sabe que é necessário, o médico prescreveu, o nutricionista prescreveu, mesmo sem vontade você vai ter que fazer. Você não vai ter vontade, você vai ter vontade de comer doce, que é muito bom, de comer salgados, que é muito bom. Mas você vai ter que comer o quê? Um inhamezinho, uma macaxeira, um pão integral, que nem sempre é tão bom, mas é o que deve ser feito. Da mesma forma, é a palavra do Senhor. Então, eu acho que, portanto, a gente está cheio de tantas coisas fáceis, fast food. Eu estava vendo um estudo e ele mostrando, o especialista e vários estudiosos, eles mostram que a nossa geração ela está caminhando para ser uma geração menos inteligente do que a geração anterior. Olha que coisa. Antigamente as pessoas, com o passar do tempo, elas iam ficando mais inteligentes. Por quê? Porque tinha mais acesso à informação. O pastor relata isso. Eu lembro também que há 10 anos atrás, quando eu concluí o primeiro curso, para a gente fazer a monografia, a gente tinha que ir na biblioteca, pegar os livros, copiar. Não tinha essa facilidade de celular, você tirar uma foto. Não, tinha que fazer a xerox. Aí você ia para frente do computador, que também não era fácil ter um notebook em casa. Você tem que tirar aquelas partes que você precisa, fazer aquele resumo para fazer aquele trabalho. Hoje em dia a gente vai na internet, pega milhares de artigos científicos que tem que ser recente. Então o acesso à informação é muito grande. Só que o fato de ter um acesso tão fácil, as pessoas tornam algo banal. Que aqui, seja bem sincero, pega seu celular, tira um monte de foto como a gente faz rotineiramente e chega um belo dia em casa e vai lá e diz, vou olhar minhas fotos antigas no celular e fica olhando foto 3 anos atrás. A gente não faz isso, a gente tira foto para encher o celular só porque é modinha. Antigamente, quando a gente tinha aqueles álbuns, né, talvez tenha uma juventude aqui que nem chegou nessa fase de álbum. Um álbum de casamento, álbum de aniversário de 15 anos. Amiga, aquilo era uma festa quando a gente reunia a família para assistir, para olhar. A gente ia relembrar aquela festa. Hoje em dia não tem mais graça. A gente tira uma foto de ontem, hoje já não lembra mais. Postou no grupo, deu uma risada, acabou. Por causa da facilidade.
E isso está se tornando algo tão banal que está tendendo para a palavra também. É tão fácil hoje, você tem no celular, você tem um podcast, você tem no YouTube, você tem no aplicativo do Verbo, que você tem tanto acesso que você não dá aquela importância toda. Talvez se a gente não tivesse tanto acesso, a gente desse mais importância. Mas graças a Deus, porque temos acesso. Amém? Então, eu acredito que é um dos principais motivos. As pessoas hoje não querem mais ler. Muitas pessoas não querem mais ler, não tem mais hábito de adquirir livro. Eu tenho uma mania e não vou dizer uma mania, mas é uma metodologia, um método, que é o seguinte: eu compro um livro sem estar com tempo para ler. Se eu tô com vontade, eu compro, porque uma hora eu vou ter que encontrar tempo. Tô terminando aquele Como Manter Sua Cabeça no Lugar Desse Mundo Louco, dessa largura. Tô terminando, graças a Deus. Mas eu mandei buscar mesmo sem tempo, porque eu disse, uma hora vai aparecer tempo. E já que eu gastei o dinheiro para comprar, eu vou ter que ler. Aí tô com uns 5 lá ainda para ler, mas eu vou ler, em nome de Jesus. Então nós temos que reativar esses hábitos. Eu não quero ser dessa geração que ficou menos boa do que a geração anterior. Pelo contrário, menos inteligente, aliás. Eu quero aproveitar as ferramentas que tenho para aprender mais, para crescer mais, para avançar mais. Amém? Não sei se você quer estar nesse grupo. Nós hoje não sabemos mais calcular de cabeça. A gente não sabe mais. Muitas vezes a pessoa, quanto é 20 mais 30? Pega pegar a calculadora. Por quê? Porque a gente não está exercitando, não está praticando. E às vezes eu fico pensando, imagina se de repente corre um problema na internet e acaba com tudo assim uns 2, 3 dias. Meu amigo, o mundo para, é um caos. Ninguém vai saber mais escrever, ninguém vai saber mais conversar. É tanto que teve um momento aí que o WhatsApp ficou algumas horas sem, e a gente entediado, não sabia o que fazer, não sabia mais nem conversar com as pessoas. Você acha que não tem gente assim? Não tem, amados. Tem gente que ela não sabe mais bater um papo olho no olho, conversar, rir, brincar, não sabe mais, porque é virtual. Nós temos que fugir disso. Mas vamos para o nosso texto base. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Essa parábola é cheia de riquezas, de detalhes, é muito, muito poderosa, amém? Era costume era costume na época de Jesus, um pai de família, ele mandar um servo, uma pessoa da sua confiança e até uma parentela sua, um familiar seu, mandar buscar uma noiva para o seu filho. E ele geralmente pagava um dote, dava um valor para aquele pai, o pai daquela moça, e aquela moça ela ficava a partir daquele momento comprometida com aquele rapaz. Estava comprometida com ele. Então ela ali já tinha um comportamento já de uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher casada, uma mulher compromissada. Ela já não tinha mais olhar para outros homens. O comportamento dela já tinha que mudar completamente, porque ela já tinha um compromisso. E o compromisso de noivado para o povo de Israel é um pouco diferente do nosso, né? Hoje na sociedade onde nós vivemos, muitas vezes a pessoa casam, noivam e namoram e separam, porque elas já pulam todas as etapas, já vai direto para morar junto, já faz tudo, aí depois é que descobre que não dá certo, que não é aquela pessoa. Aqui não, aqui era diferente. Ele tinha um noivado, tinha aquele período de noivado. Aquele noivo geralmente ele ia construir uma casa na terra do próprio pai, para depois que tivesse aquela casa, tivesse de que viver, ele ia buscar aquela noiva que já estava compromissada com ele, que aquele servo já tinha ido lá e feito aquele contrato de compromisso de noivado com ele. Então era algo muito sério. Para aquela cultura, não era um noivado como é aqui pra gente. Que a pessoa é noiva, de repente o noivo deixa a noiva em casa, vai para as festas, apronta, faz o que quer. Não. Existia um compromisso mesmo de casamento. E aqui nessa palavra diz assim: então o reino dos céus, veja que ele está dizendo o reino dos céus, o reino de Deus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, quando nós vemos aqui ele falando 10 virgens, ele está falando o quê? De pureza. E essas 10 virgens representam a igreja do Senhor. Representam pureza, algo intocado, separado, sem mácula, sem mancha. Amém? E diz que elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro significa que elas estavam noivas e naquela cultura realmente era dessa forma.
Quando o noivo ia até elas, então elas vinham ao encontro dele para celebrar o casamento, e era 3, 4 dias de festa. Muita festa, muita alegria, muito vinho, muita comida, até porque isso era uma questão de honra para a família oferecer uma grande festa para seus familiares. E a Bíblia diz que elas pegaram suas lâmpadas. Nesse contexto aqui, lâmpadas, amados, significa o espírito, nosso espírito. É aquilo que é cheio do azeite, que é cheio da graça, do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos convertemos, é bom que você tenha essa consciência, nós passamos a essa característica de ser noiva de Cristo. Independente se você é homem ou se você é mulher. Você pode dizer, eu sou noiva de Cristo. Nós temos um compromisso com Ele. Mesmo que eu seja casado com a minha esposa, mas espiritualmente eu sou noiva de Cristo. Eu tenho um compromisso com Ele. Então, tudo que eu faço, o meu comportamento, o meu modo de agir, ele reflete nesse contrato, nesse compromisso que eu tenho com o Senhor. Isso fere o compromisso que eu tenho com Ele, porque eu sou a noiva dele. Então, não posso andar de qualquer forma. Ou você acha que é conveniente, por exemplo, uma menina, um rapaz que é noivo, ele está, sei lá, de bate-papo com outra pessoa na internet, de repente se encontrando com outra pessoa, você acha que aquele noivo vai gostar, aquela noiva vai gostar? Não vai, porque aquele não é um comportamento de uma pessoa que está compromissada. Então, existem coisas que o nosso noivo não gosta, que nós precisamos abandonar. Amém? Uma das coisas é que nós temos que andar uma vida de santidade, de pureza, porque não é virgem, não é a virgem do Senhor. Amém? Então, cada um pegou a sua lâmpada. As 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Amados, uma pessoa prudente é uma pessoa que ela se antevém a algo que possa vir a acontecer. É aquela pessoa que já está preparada para que algo ruim, algo inesperado não aconteça. É uma pessoa prudente, uma pessoa que se antecipa. Uma pessoa que observa os sinais. Não, isso aqui não dá certo, porque isso aqui pode levar para aquilo. Por exemplo, é uma pessoa que sabe que a velocidade máxima é 100, ela não vai andar a 120, a 130. Por quê? Porque ela é uma pessoa prudente. Ela sabe que mais do que 100 é perigoso, pode causar um acidente, pode causar uma morte. Então, isso é ser uma pessoa prudente. E a Bíblia está dizendo que 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram loucas. Então, o contrário de prudente é uma pessoa louca, uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo, uma pessoa que está despreocupada, tá nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aconteça o que acontecer. E a nossa vida não deve ser dessa forma. Nós temos que andar em prudência, saber que tudo que nós fazemos tem repercussão na nossa vida espiritual. Seja positivo ou negativo. Sabe, amados, existem pessoas que vivem uma vida desgraçada, às vezes, mesmo dentro da igreja, ficam culpando as pessoas, ficam culpando o diabo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, é por coisas que elas mesmas estão plantando, estão colhendo e não querem mudar. O pior é isso. Então nós temos que ser prudentes. A gente tem que saber analisar o que é que as nossas atitudes podem causar antes de fazer qualquer coisa. O que é que isso pode acontecer? Qual fruto eu posso colher disso aqui? Aonde isso pode me levar? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então existe um salário para uma vida desregrada, uma vida de loucura, uma vida sem prudência, sem a prudência do Senhor. Mas por que elas eram prudentes? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabe, amados, no Antigo Testamento, no hebraico, o azeite ele tem uma simbologia muito poderosa. Eu vou ler para você. O transbordar do azeite remete especificamente ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, o azeite era utilizado na unção dos reis e sacerdotes. Então, o azeite ele é uma simbologia para ungir uma pessoa, para reconhecer uma pessoa como autoridade, por exemplo. Isso era uma das formas de usar o azeite, certo? Com propriedades medicinais, ela também tem características medicinais, de cura, de remédio. O óleo de oliva era utilizado na limpeza e cicatrização de feridas. Olha que coisa linda, eu fiquei em casa analisando. Quanto é necessário a gente estar cheio desse azeite? Quantas vezes a gente não é ferido? Ou quantas vezes a gente não fere também? Que a gente não é só aquela coisinha bonzinho que só é ferido. Não, às vezes a gente fere também com palavras,
com atitudes. E é necessário azeite na nossa vida, na vida do nosso irmão, para que isso possa trazer cura para as feridas. Não é à toa que ele disse que as prudentes já estavam com esse azeite. O azeite também era a base da maioria das receitas culinárias da época. Ele servia de combustível para manter as lâmpadas acesas. Então veja que ele servia para separar pessoas, para ungir. Ele servia como remédio para cicatrizar feridas, como alimento, como combustível. Então, amados, era necessário que aquelas virgens elas tivessem levado um pouco de azeite para que elas estivessem com a sua lâmpada acesa. E uma vez que o azeite também simboliza o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é necessário nas nossas vidas estarmos cheios desse azeite, para que a gente possa persistir e permanecer firme até a vinda do Senhor, com as nossas lâmpadas acesas. Sabe, amados, eu fico observando, lâmpada acesa, ela só tem uma função principal. Tem várias, mas uma principal é iluminar o caminho. E para esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão de olhos abertos, porém sem enxergar nada, porque as pessoas não estão vendo, amados, o que está acontecendo à sua volta. As pessoas não estão vendo para onde estão caminhando. Eu digo as pessoas do mundo. As pessoas, eu estava observando um dia desse um vídeo, e o rapaz chegou e disse: eu queria que você assinasse um documento aqui. Essa é sobre o quê? A preservação da arara azul lá na Amazônia, não sei o quê. Tá? E dizia o nome de um. Eu assino agora, pode deixar que eu assino. Me dê que eu assino. Aí eu tenho outra abaixo-assinado para você assinar. É o quê? É sobre ser contra o aborto. Não, essa aí eu não quero assinar, não. Quer dizer, a pessoa dá mais importância a uma ave do que a uma criança, a um bebê. Veja que as pessoas elas não estão mais conseguindo enxergar o valor da vida. Então é necessário que a gente esteja cheio do azeite, para que esse azeite possa acender as nossas lâmpadas e iluminar o nosso caminho. Amém? É necessário, amados. E tem mais, os pastores ungiam as cabeças das ovelhas com azeite para proteger contra insetos. Ah, que coisa linda. Eu já ouvi uma pregação dessa aqui. Eu acho que foi... Como é aquele clipe para Equibalo? O primeiro Equibalo. Céu Fernandes, ele disse... Acho que foi Céu Fernandes que ele disse isso. Que os pastores passavam na cabeça das ovelhas o azeite. Então, quando as moscas, os mosquitos, eles iam pousar, geralmente eles não conseguiam por causa do óleo. E aquilo evitava que entrasse no ouvido, que elas ficassem... Às vezes, um inseto entrando no ouvido de uma ovelha, ele pode causar um desconforto tão grande que ela pode até se lançar no abismo, tanta perda, tanta agonia que ela fica. Imagina uma mosca dentro do seu ouvido. Então, o azeite tem essa função de proteger. E sabe, amados, nós precisamos, nesses últimos dias, estar protegendo o que nós vemos e o que nós ouvimos. Porque o inimigo ele tem uma grande porta dentro das nossas casas. Isso é um fato. É a internet. Aí você vai dizer, você é contra, irmão? Jamais. Assim como não sou contra usar gasolina, por exemplo. Gasolina não é errado usar. Mas se for usar para tocar fogo numa pessoa, numa casa, num carro, é errado. Então não é a ferramenta, é a forma como nós utilizamos a ferramenta. A um clique você pode estar exposto à pornografia. A um clique você pode estar exposto a notícias que não vão trazer paz para a sua alma, para o seu espírito. A um clique você está exposto a uma fofoca. A um clique você está exposto a uma notícia falsa de uma doença que está se espalhando e você de repente causar uma síndrome do pânico, um pavor. Então nós temos que estar com esse azeite todos os dias, passando esse azeite, permitindo que o Espírito Santo passe esse azeite nas nossas cabeças, para trazer cura, para trazer luz, iluminação para os nossos caminhos, para trazer essa proteção contra coisas que venham até a nossa cabeça, até o nosso pensamento. Amém, amados? Mas as prudentes levaram azeite. Eles chamam elas de prudentes por quê? Porque elas estavam cheias de óleo e com reserva de óleo. Sabe, amados, aqui eu abro um parênteses para dar um alerta a você. Cuidado com as pessoas que você está ajudando. Porque tem pessoas que elas são imprudentes,
que elas não querem ter um depósito de azeite, mas que elas querem sugar todo o seu azeite, como elas fizeram lá na frente, pedindo o azeite das outras. Não é que você não vai ajudar, não é que você não vai dar um suporte, mas faça isso de uma forma que não vá roubar aquilo que você tem. Porque tem pessoas que não querem orar, não querem vir para a igreja, não querem ler a Bíblia, não querem ouvir uma pregação. Aí quer que você faça uma oração de 30 segundos e resolva o problema da vida dela. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos insistindo no erro, causando problema, plantando sementes que não são as melhores possíveis. Aí na hora da colheita quer que você resolva com oração e ainda quer criar uma dependência emocional da sua vida. Cuidado. Temos que ajudar? Temos. É igual uma postagem que eu vi, uma pessoa dizendo assim, tenha cuidado se você for ajudar uma pessoa que está em crise financeira. Porque muitas vezes o problema dela não é falta de dinheiro. Qual é o risco de você pagar as contas dela e daqui a 6 meses ela está do mesmo jeito? Então não é uma questão de dinheiro, é uma questão de educação, de aprendizado, de deixar de ser menos consumista. Só um exemplo. Então às vezes a pessoa está com uma situação, passando por uma situação familiar, no trabalho, e você vai dar um conselho. Sabe, amados, uma pessoa, você consegue perceber uma pessoa arrogante, orgulhosa, quando você vai dar um conselho a ela, principalmente baseado na palavra, e aquela pessoa não dá ouvidos. Não, isso aí eu já sei. Então, meu amigo, não insista. Se a pessoa já sabe o caminho e ela não quer ouvir, não insista. Não é sendo egoísta, não. É porque a pessoa já sabe, provavelmente o Espírito Santo já falou com ela e ela não quer aceitar. Amado, se a pessoa está passando por um problema familiar, problema no casamento, problema com os filhos, o que é que ela precisa? Ela precisa aprender sobre família. Aí a gente vê um curso aqui para uma escola para casais e quantos casais da igreja não estão fazendo? Amados, eu tenho mais de 20 anos de casado, graças a Deus, muito bem casado. A gente não é de brigar, vive bem, mas eu estou fazendo o curso. Porque a gente sempre está aprendendo, amados. A gente sempre está crescendo. E eu digo a vocês, estou aprendendo sim, coisas novas. Estou colocando em prática aquilo que estou aprendendo. Porque a gente tem que ter um coração ensinável. Eu confesso que eu disse, acho que eu não vou não. Sendo bem sincero. A gente já ouviu tanta pregação, vai ser a mesma coisa. Eu estou confessando, abrindo meu coração mesmo. Vai ser a mesma coisa. A gente já sabe tudo isso. Aí o Espírito Santo, né, ele trata e a gente tem que ter humildade para se submeter. O Espírito Santo diz, então você já está perfeito, né, nessa área? Não. Então sempre dá para aprender um pouquinho mais. E quando a gente se submete a isso, a ser humilde e dizer, eu vou aprender, a gente aprende, irmãos. Aí às vezes a pessoa está passando por um problema financeiro, não está sabendo administrar, está com dificuldade de manter as contas, você diz, rapaz, leia tal livro, a Bíblia diz isso e isso lá em Provérbios, a Bíblia fala sobre... Não quero não, eu já sei tudo isso. Porque a pessoa está desconsiderando o conhecimento, então não vai mudar. De repente a pessoa está com um problema de diabetes, uma hipertensão, uma hipertensão, você chega e diz, rapaz, vá no nutricionista. Quantas e quantas pessoas, tem uma nutricionista que atende na minha clínica, e às vezes o pessoal diz, com elas estou, por que você não vai? Não, já sei isso aí tudinho, o que é que precisa, o que é que... Aí eu olho para a pessoa assim, eu digo, não, tô dizendo, tu sabe que tá do mesmo jeito. Meu amigo, é uma falta de humildade muito grande. Pessoas, não, eu já sei, sabe nada. Se sabe, não está fazendo, é rebelde. Então a gente tem que ter esse sentimento de ser humilde. Porque o que é que diz aqui? Que elas, para a gente ganhar tempo e não se estender muito, diz que quando o noivo chegou, que elas foram ao encontro, diz que elas dormiram, né? Deram um cochilo ali. Até aí ele não repreendeu nenhuma nem outra. Porque pode acontecer. A gente de repente ficar um pouco disperso, né? Isso pode acontecer. E é por causa disso que Deus manda uma palavra como essa pra gente. Porque a gente pode ir no embalo do mundo e de repente ficar um pouco disperso, não dar aquele valor todo que a palavra tem, a gente ser despertado, dizer, epa, não é assim não. Se eu estou indo no mesmo fluxo do mundo, eu vou mudar. Então, diz que todas elas dormiram.
agarraram no sono. Mas que o noivo chegou e gritaram, lá vem o noivo. E aquelas prudentes, elas tinham azeite para acender as suas lâmpadas e sair no escuro ao encontro do noivo. Então perceba aqui que a volta de Jesus, como a Bíblia diz, ela é inesperada, ela pode ser a qualquer momento, e a Bíblia diz que aconteceu à meia-noite. Meia-noite para mim é um momento que todo mundo está dormindo, pelo menos quem não trabalha à noite, amém? Está dormindo, está relaxado, está descansado, então vai ser no momento que a gente realmente não espera. Isso é um fato, a gente já sabe disso. Mas o que fez a diferença aqui é que elas estavam cheias e com uma reserva. E as prudentes não tinham reserva, já tinha se apagado as suas lâmpadas. As outras não, tinham reserva. Foi quando elas foram atrás das prudentes pedir aquele azeite. E as prudentes disseram, não, a gente não pode dar. Porque se a gente dar, vai faltar para a gente também. E sabe, amado, tem gente que é um sanguessuga espiritual, ele não quer fazer nada, mas quer sugar tudo de você. Tem gente que diz, como o pastor Jefferson prega, menino, ele prega demais, cheio de sabedoria. Eu queria ter um dom de tanta sabedoria assim. Sabe, amados, que nem sempre é dom. Eu tenho certeza que ele já leu aqui pelo menos uns 150 livros. Falando da palavra, livros que o Verbo da Vida indica. Não foi, pastor? Eu tenho certeza, eu não tenho nem dúvida. Pelo menos 150, 100 livros ele leu. Mas a pessoa não quer nenhum e quer, de repente, tomar. Ore por mim para eu ter a sabedoria que você tem. Ore por mim para eu ter a assunção que você tem. Amados, é necessário um esforçozinho também. A gente não tem como pegar tudo que a pessoa tem e transferir para o outro e ficar sem nada, porque a gente vai ficar sem o nosso azeite. Então, até para ajudar, a gente tem que ter esse cuidado. Para que a gente não se envolva demais, para que a gente... Sabe, tem situações que a gente, às vezes, tem que realmente se afastar para se proteger, porque aquilo termina roubando a nossa energia, roubando a nossa paz, e você está gastando. Eu não sei se você já passou por uma situação que você está tentando ajudar uma pessoa e você está se esforçando mais do que ela. Aí, meu amigo, é difícil. Tudo bem, vamos supor que a pessoa está numa situação que ela não tem forças para sair da situação de jeito nenhum, que é necessário você até pegar, colocar no braço e tirar ela daquele lugar. Pode acontecer. E faça. Mas sabe, amado, você tira aquela pessoa daquele lugar, senta num canto para ela ficar descansada, dá um banho, dá uma comidinha, aí diz, agora vamos caminhar, né? Qual o resto da vida no braço? Eu tenho minha filha, a mais nova, tem 20 anos, se eu chegar com ela aqui no braço, vamos dizer, quebrou uma perna, foi o quê? Tá doente, aconteceu o quê? Porque ela cresceu, ela tem que caminhar com as pernas dela. Então, até para ajudar, a gente tem que ter esse cuidado. Eu conheço gente que os pastores já passaram 1 ano, 6 meses ali, tentando, ajeitando. É porque a pessoa não quer mudar. Então, aquela pessoa está sugando sua energia, está sugando sua saúde, está sugando sua paz. Corre o risco de acontecer o que aconteceu aqui com essas virgens. Que, aliás, que poderia ter acontecido, que elas não deixaram. E o que aconteceu com as que não estavam cheias, que apagou o azeite. E as outras disseram, não, a gente não vai dar. Não foi egoísmo, foi uma questão de proteção, de se proteger. Eu vou ler só para a gente concluir, amém? O tempo realmente correu muito rápido. E tardando o esposo no 5, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Veja que elas não só tinham reserva, como deixou as lâmpadas se apagarem. Então tem gente que realmente a gente não vai conseguir ajudar mesmo, mas a gente tenta, amém? Só que a gente tem que ter cautela e cuidado. Senão vai apagar a dele e a nossa também. Mas as prudentes responderam dizendo, não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. No início a Bíblia diz que elas eram noivas. Nenhum momento elas deixaram de ser noivas. Só aqui, por causa da imprudência delas, aí sim, deixaram de ser noivas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós cremos no Verbo da Vida que salvação se perde.
Amém? Nós temos que ter esse cuidado. Salvação se perde. Nós temos que ter esse zelo realmente com a nossa salvação. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha que palavra dura. Quando eu li isso, meu Deus. Eu não sei você, mas eu sempre me pego dizendo: Senhor, me mostra o que preciso melhorar. Mostra. Eu não quero passar a minha vida servindo, declarando a fé e no final ir para o inferno. Não. Quero. Eu já decidi o que eu quero. Eu quero estar eternamente com ele. Isso é uma questão de decisão. Imagina você passar uma vida todinha, aí no último momento a porta se fechar e dizer: meu Deus, perdi. Meu misericórdia. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe, amados, para concluir, eu deixo para você meditar nessa palavra: vigiai. O vigia, ele é aquela pessoa que deve estar alerta, deve estar prudentemente alerta, atento, de olhos bem abertos, bem consciente do que está acontecendo à sua volta, olhando para todos os lados, ouvindo, né? Eu, como trabalho na área de segurança pública também, eu costumo, a gente cria o hábito de estar alerta. Se eu vou no carro, eu gosto muito de olhar retrovisor, tudo, tal, olho tudo. Se eu vou chegando em casa agora, eu olho tudo na rua, já é automático. Alerta. Se eu vou andando, ver uma moto em alta velocidade, de repente ela diminui perto de mim, alguma coisa ela quer, isso é estar alerta. E na vida espiritual a gente deve estar alerta também. Perceber um comportamento diferente, nosso próprio comportamento, mais irritado, né? De repente mais brigão, mais fofoqueiro, tem alguma coisa errada. Temos que ter esse cuidado.